Aloha, galera! Projeto Marcas de Combate hoje com história nova, história do Patinho Feio. E essa história do Patinho Feio, que é extremamente conhecida por todo mundo, eu pelo menos conheço desde criança, acho que todo mundo conhece desde criança, é um pouco diferente aqui no livro da Clarissa, porque ela é mais rica em detalhes, já que a gente está estudando os arquétipos presentes nas histórias, certo? Então tem mais detalhes, tanto sobre o sentimento que o Patinho tinha, quanto a trajetória dele até ele encontrar a sua turma, que é a história dele, né? E vamos lembrar que a gente vai abrir o nosso ouvido, o nosso coração, como se a gente fosse uma criança ouvindo a história, para que depois, a hora que a gente meditar em cima da história, a gente veja qual cena ficou mais marcada, e essa é a nossa porta de entrada. Vamos ver se eu consigo falar essa história toda em 5 minutos, eu não sei se eu consigo, vamos ver. Vou tentar o mais rápido possível, tá? Então vamos lá. Era a época da colheita. Não sei se vocês sabem, mas a época da colheita é a época que antecede o inverno, né? Então era a época da colheita, as pessoas estavam todas trabalhando, fazendo casaquinho de lã, cobertorzinho, as pessoas estavam coletando sementes, grãos, tudo que fosse possível pegar na natureza para deixar armazenado, porque eles sabiam que logo ia vir o inverno. E lá nesse campo, né, tinha um rio, onde tinha, lá pro lado do rio, tinha uma pata que estava chocando os seus ovos, uma ninhada de ovos, certo? E aí, estava tudo indo como deveria ser, até que um dia chegou uma velha pata, uma pata mais velha, e chegou para ela, e a pata que estava chocando, a pata mãe, disse assim, nossa, olha como meus ovos são lindos, né? E até alguns ovos já tinham rachado, já tinha alguns patinhos ali, mas tinha aquele ovo diferentão, grandão, que não rachava, não abria. E aí a pata velha falou assim, esse ovo aí não é ovo de pato, é um ovo de perua. E ela sabia disso porque ela já tinha tentado, ela já tinha passado por essa experiência. Mas a mãe pata, ela disse que não, a mãe pata protegeu o ovo dela lá e disse assim, olha, eu não tô preocupada com isso, eu tô preocupada é que o safado do pai dos patinhos não veio até agora me visitar, sabia? E, enfim, o tempo foi passando, o ovo grande começou a estremecer, rolou e se rachou. E aí saiu lá de dentro daquele ovo uma criatura muito estranha, né? Que era um patinho feio. E ele era todo esquisito, mas ela pensou assim, será que é um peru? Então vou levar eles para nadar no lago. Se nadar é pato. Ela levou e o patinho feio nadou, então ela falou, não, ele é pato, ele é meu filho sim. Então, ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. Mas se ela olhasse pelo ângulo certo, ele até que parecia bonito. E assim seguiu a vida da pata. E ela foi apresentando os novos patinhos às outras criaturas da fazenda ali. E o patinho feio, ele era sempre discriminado. Todas as criaturas vinham e bicavam ele, e discriminavam, e xingavam, falavam que ele era feio. E até a pata rainha falou, nossa, mais uma boca para alimentar, e ainda mais esse aí que é um grandão, tá louco. E aí a mãe pata defendia o patinho feio, ela falava, claro que não, ele vai ser grande, ele vai ser forte. Só que ela passou maus bocados defendendo o patinho feio. Ela defendia, ele sofria mais bullying, ele sofria discriminação, ele era bicado, ele era atacado, ele era machucado pelas outras criaturas da fazenda, e ela foi cansando. Ela foi cansando, ela defendia, depois ela cansou e depois ela desistiu e falou assim, eu acho que até seria melhor se você fosse embora. E aí o patinho feio foi embora, ele foi embora porque ele não tinha mais lugar ali, nem a mãe dele não protegeu como pôde, mas não conseguiu mais. E aí ele foi andando pelo mundo. Aí ele encontrou 2 gansos, ele encontrou um laguinho e ficou ali porque ele estava morrendo de sede, mas tinha 2 gansos observando ele de uns juncos ali na água. E aí eles falaram assim, seu feioso, vamos lá no próximo condado que lá vai ter um baile, vai ter uma festa, tem umas gansas solteiras lá, vamos lá com a gente. Só que aí, de repente, ouviram-se tiros. O patinho feio mergulhou na água, mas os gansos levaram os tiros. E aí ele se viu sozinho. Eram caçadores que estavam ali caçando, mas ele se safou dessa aí. Aí ele se viu sozinho e continuou caminhando. Aí ele chegou num pântano. Nesse pântano morava uma velha e ela tinha um gato desgrenhado e uma galinha vesga. E aí eles falaram assim, ele foi ficando por ali e daí o gato desgrenhado chegou pra ele e falou assim,
olha, tu serve pra quê? Porque eu mato os camundongos pra velha. A galinha vesga falou assim, tu serve pra quê? Porque eu coloco ovos pra velha. E aí o patinho feio falou, o que eu mais gosto de fazer é ficar assim num lago, nadando e olhando pro céu e vendo aquela imensidão azul, tanto em cima de mim quanto embaixo de mim. E aí eles falaram assim, nossa, que coisa mais sem utilidade, que ridículo. Então ele percebeu que ali também não era o lugar dele, né? E continuou caminhando. E ele encontrou um laguinho. E aí de repente ele foi lá nadar, que era o que ele mais gostava de fazer. E aí ele olhou para cima e viu uma revoada de uns pássaros maravilhosos que ele nunca tinha visto antes. E ele ouviu também o piado desses pássaros, como que eles se comunicavam, e ele achou aquela voz a coisa mais linda que ele já tinha visto. Ele nunca tinha visto pássaros tão bonitos com vozes tão bonitas. E ele até se sentiu um pouco desolado, porque ele estava tão distante disso. Então ele ficou um pouco assim, né, desanimado. E aí o inverno foi chegando, o tempo foi passando, o inverno foi chegando e ele ficou por ali naquele laguinho. Ficou por ali, só que o frio foi chegando e a neve foi caindo e congelou o lago. E o patinho feio estava lá. E ele ficou lá, congelado também. E aí um dia... Até passaram 2 patos ali selvagens e falaram assim, nossa, como tu é feio, que pena, não dá nem pra te salvar mesmo. E foram embora. Mas passou, felizmente, um lavrador que se compadeceu do patinho feio ali congelado. Então ele quebrou o gelo com o cajado dele e levou ele para casa. Chegando na casa, a gente chega na parte da história do pato pateta. O patinho feio entra, mas ele é todo desengonçado e ele faz aquela bagunça na casa daquele casal, que era um casal com filhos, e vira tudo, e vira farinha, e vira leite, e quebra coisas. E aí, então, ele saiu e foi de novo pro inverno, e assim ele foi andando. Então, ele foi se forçando a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte, porque cada vez que ele ficava muito no frio, ele quase congelava e quase morria, né? E aí, no fim das contas, ele foi passando e chegou a primavera. E aí a galera começou a sair de novo das casas e viver de novo na rua, porque no inverno estava todo mundo muito recolhido, né? E ele foi ali nadar num laguinho que estava por ali e abriu as asas. E aí as asas dele estavam muito grandes e muito fortes. E essas asas levaram ele lá pra cima no céu. Ele voou lá de cima. Quando ele estava lá em cima, ele olhou toda aquela natureza, todo aquele povoado ali, lá de outro ponto de vista. Quando ele estava fazendo isso, ele viu num laguinho aqueles mesmos pássaros bonitos que ele tinha visto na outra vez no céu. Ele viu a galerinha lá nadando e achou, nossa, eles são tão lindos, eu não posso me aproximar deles, porque todos os lugares onde eu vou, as pessoas não gostam de mim, elas me acham feio, elas me mandam embora. E se eles não gostarem de mim? Mas aí, quando ele foi descendo e foi dando um rasante perto desse conjunto de pássaros ali, desse grupo. E aí, quando ele fez isso, esse grupo foi se aproximando dele, teve a reação oposta à que ele esperava. Ele sempre esperava ser discriminado e o grupo deu a reação oposta. E aí, ele foi chegando mais perto, e quando ele se viu no lago, ele viu como o lago como espelho, ele viu que ele era não um pato, ele era um cisne, igual àquele grupo. Ele também era um cisne. E pela primeira vez, a sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Ele foi imediatamente acolhido por aquele grupo. E aí, as crianças que moravam por ali ficaram todas felizes, falando, nossa, tem mais um cisne, fizeram uma festa, e a vida seguiu normalmente, as estações de novo. Eu vou até ler o último parágrafo da história porque é muito bonito. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera, e mais uma mãe pata chocando seus ovos junto ao rio. Essa é a história. Medite. E a gente volta começando a interpretar a história do patinho feio.
Abraço!